Hoje eu vou dar para vocês um workshop bem curto sobre produção de vídeo. Não vou, obviamente, abordar todos os itens possíveis e imaginários sobre esse tema, mas é só uma pequena introdução para vocês terem ideia para poder produzir o vídeo de vocês. Ok. Então, mais uma vez, tem aqui o meu e-mail, né, da Univesp, para vocês poderem entrar em contato se vocês quiserem. Depois dessa apresentação, os slides eu posso passar para vocês. Se vocês me peçam por lá, eu envio. Então vamos lá. A gente vai começar então vendo o que vai ser cobrado de vocês na correção. Dá para ver o cursor do mouse? Dá. Eu vou trazer um exemplo ruim do que seria uma visualização de tela ruim para o vídeo, e um exemplo bom e algumas pequenas dicas para finalizar. Então, a primeira coisa é o que vocês têm que ter em mente sobre o que vai ser cobrado de vocês. Aqui é o que eu já mandei para vocês por e-mail sobre os itens que vão ser avaliados e a pontuação máxima que eles valem dentro da correção, totalizando um total de 10 pontos aqui do vídeo. Então, eu deixei aqui em vermelho as partes que eu acho que são as palavras-chave de cada uma desses itens. A primeira coisa aqui é a identificação do grupo. Vocês têm... no vídeo de vocês, inclui os dados do grupo, do projeto e alguma outra informação relevante que vocês tenham que colocar. Se vocês não conseguirem colocar isso, fica difícil para mim depois saber quem são vocês ou qual que é o projeto. Esse tipo de identificação é muito importante. Depois vocês têm aqui a apresentação do problema de vocês. Qual era o problema que vocês queriam resolver? Então, vocês têm que apresentar esse problema primeiro para que o público que vai estar assistindo o vídeo de vocês, no caso, se fosse uma empresa ou uma pessoa que fosse comprar o projeto de vocês, vocês vão estar mostrando o possível problema que elas tenham e depois como que vocês, aqui no item seguinte, como que vocês vão resolver esse problema. Então, aqui vocês têm que falar claramente sobre os objetivos, a relevância do projeto de vocês, dentro do cenário que vocês escolheram. Vocês podem ver que isso já tem uma pontuação relevante aqui na correção de vocês. Só um minutinho, pessoas dentro da reunião. Tá, então vamos lá. Então, vocês, depois que apresentaram o problema, vocês têm que apresentar a solução desse problema, que é, de fato, o cerne do projeto de vocês, e é o que vai contar a maior quantidade de pontuação aqui também na correção. E aí, vocês têm que fazer um vídeo que vai focar, principalmente, nessa solução do problema, que é o projeto de vocês. E vocês têm que descrever também como é que ele vai estar funcionando. Depois tem questões mais práticas em relação ao vídeo mesmo, que é a questão audiovisual, dinâmica audiovisual, em que seria se ela é uma apresentação criativa ou não, como ela está sendo apresentada, vai valer 2 pontos. E a duração do vídeo, que tem que ser de 5 a 10 minutos. Não menos do que 5 e não mais de 10 minutos, senão vai cair fora essa pontuação aqui. Vai sair fora e aí a gente vai começar a deduzir pontuação de vocês. Então, o que seria um mau exemplo aqui? Os exemplos que eu trouxe aqui, tanto o mau exemplo quanto o bom exemplo, são exemplos de vídeos de alunos da Univesp, de outros projetos, né? E eu conversei com o grupo e eles permitiram que eu pudesse colocar aqui os exemplos do grupo deles. Então, por isso que eu estou trazendo esses daqui. Então, um mau exemplo seria, ele traz aqui um longo texto e uma monotonia. Essa monotonia pode ser tanto em questão de a pessoa, no caso, eles não queriam aparecer a pessoa deles dentro do vídeo. Então, eles fizeram como se fosse um conjunto de slides explicando o projeto deles, tinham bastante figuras lá,
mas também tinha bastante texto, e aí a pessoa ia falando e lendo isso daqui enquanto ia passando os slides. Isso definitivamente não é uma coisa legal de se fazer, porque a pessoa não sabe se ela ouve o que você está falando, ela não sabe se ela lê o que você deixou escrito lá, ela começa a não fazer nenhuma coisa direito e nem a outra, e não é a pessoa não consegue prender a atenção dela em nenhuma das duas coisas. E isso daqui não é só para questão de vídeo, também é para apresentações de slide no geral que vocês façam, vamos supor, numa disciplina, ou de um projeto de vocês para outras pessoas. Vamos supor que vocês fossem vender esse projeto e fossem apresentar ele durante uma reunião de negócios. Também não é interessante, tá? E aqui tem o link do vídeo. Oi? Desculpe cortar a senhora, mas não pode fazer vídeo utilizando a ferramenta do próprio PowerPoint para isso? Nesse formato? Vocês podem. O que eu estou falando que vocês não podem fazer é vocês irem lá e só escrever um monte de texto assim corrido, porque fica ruim. E aí o que vai acontecer? Aí, voltando aqui, essa dinâmica audiovisual que tem 2 pontos aqui, ela vai cair, vamos supor, sei lá, pela metade, porque ela poderia ter sido mais bem feita. Entendeu? Entendi. Tem que ter a narrando também ou não? Então, se vocês colocarem aqui, seria interessante estar narrando. Por quê? Partindo do princípio que a pessoa não vai ter esse texto aqui inteiro para ler, ela teria. Eu vou mostrar depois, mas vão ter, vamos supor, palavras-chave aqui. A pessoa só vendo palavras-chave, ela não vai entender o que está acontecendo dentro daquele projeto. Então, você teria que ter um áudio passando junto com os slides para a pessoa entender todo o contexto que está explicado atrás daquelas palavras-chave. Entendeu? Sim. Tá, beleza. Prosseguindo aqui, então o que seria um bom exemplo de para esse mesmo caso de não aparecer as pessoas no vídeo, que eu acho que tem muita gente que às vezes tem vergonha de aparecer também e tal. Eu mesma quase nunca ligo a minha câmera para vocês me verem, mas o que acontece? Um bom exemplo seria você utilizar palavras-chave e bastante figuras, gráficos, etc. Então, por exemplo, aqui em um dos slides, a pessoa colocou assim, objetivos gerais e específicos, escrito aqui, que seria o título, vamos supor, do slide. E ela começou a falar na voz, no áudio que ia passando, explicava quais eram os objetivos gerais e específicos do projeto. Talvez aqui até seria mais interessante do que só do jeito que foi feito aqui, a pessoa ter colocado as palavras-chave dos objetivos gerais e específicos, para a pessoa conseguir acompanhar o que ela tá sendo dito durante o áudio. Mas ainda assim é melhor do que ter um texto enorme que não, a pessoa acaba se perdendo mais até. E aí aqui eu não consegui colocar o vídeo em si, mas eu coloquei uma tela desse vídeo que tem uma figura, e essa caneta aqui era uma caneta virtual, e ela ia desenhando essa figura aqui central, enquanto ia sendo explicado alguma coisa sobre o processo do projeto aqui. Tá? Vamos seguir aqui, então. Algumas dicas. O grupo ali que tinha feito esse último bom exemplo aqui, que eu mostrei, eles utilizaram esse Movavi, VideoScribe e Movavi também aqui. Esse daqui é para gravação de tela. Esse daqui era um editor e esse daqui também era para fazer as questões gráficas que eles apresentavam durante o vídeo. Mas existem outras formas de você fazer. Se vocês fizerem, por exemplo, só no PowerPoint, vocês poderiam talvez gravar o próprio PowerPoint ou usar só. Ou, dependendo de como vocês fizerem o vídeo, tem outros tipos de ferramentas que vocês podem utilizar. Eu costumava usar muito o Windows Movie Maker há muitos anos atrás. Hoje em dia eu prefiro usar mais o Filmora.
Mas aí vai de vocês se adaptarem com as ferramentas. Então, aqui, para vocês relembrarem o que seria interessante ter dentro do vídeo, para facilitar a quem está ouvindo ele ou assistindo ele de entender melhor. Se for um vídeo essencialmente que vocês estão usando só a voz para explicar o fundo do slide, falar claramente o que vocês estão falando, porque tem gente que fala ou muito para dentro, ou muito baixo, ou muito alto, estoura o som na caixa de som, e aí a pessoa também não consegue entender nada, ou fala com muito vento perto do microfone, e aí a pessoa nem consegue entender o que está sendo falado. E aí, para vocês terem certeza sobre como foi feito, se isso daqui está bem feito, vocês fazem um check, né, do áudio gravado antes de vocês publicarem o vídeo de vocês. Se for, por exemplo, utilizado uma gravação com vocês apresentando ali na frente da câmera e tudo mais, vocês precisam ver se está com uma boa iluminação a gravação, porque geralmente quando a gente usa só a lâmpada do ambiente, ela forma muitas sombras na nossa cara, a gente não a pessoa que está assistindo o vídeo não vai conseguir ver direito quem está falando com elas ali através daquela câmera. Então, às vezes, colocar uma luminária, duas, ou até em casos com uma qualidade melhor ainda, seriam até 3 fontes de luz, e aí até a Univesp deixava lá no material quinzenal de vocês um link, não sei se era um link, ou se eles falavam durante um dos links de vídeos explicativos de como fazer vídeos, eles citavam um youtuber que ele ensina como vocês a fazerem gravações com poucas coisas e que ficam com uma qualidade boa. Vocês podem utilizar símbolos, que nem esses daqui que eu coloquei no meio da apresentação, para ajudar o leitor a entender o que está acontecendo, ilustrar aquilo ali que você está querendo falar. No caso desses daqui que eu utilizei, e até esse daqui do outro lado, veio junto com esse conjunto de slides aqui. Então, o que eu fiz? Esse conjunto de slides que eu estou utilizando, assim, o formato dele, né, com essas figurinhas e esse conjunto de cores também, você pode baixar ele direto da internet. Vocês podem procurar, assim, formato de slides para apresentação de tal tipo, vamos supor, de, sei lá, de engenharia, de alguma outra coisa. No caso, eu já vi outros formatos, vamos supor, com coisas de química no final, outras coisas, enfim, várias coisas que vocês podem utilizar, procurar, e ele já vem com essa carinha mais interessante também para quem está visualizando a apresentação. Checar mais uma vez ao final do vídeo se o vídeo que vocês fizeram está atendendo a todos os parâmetros que a Univesp pediu. Aqui, mais uma vez, relembrando de vocês da questão do tempo, porque às vezes a gente fala, nossa, tá ótimo o vídeo, e aí vai ver e tem, sei lá, 12 minutos. 12 minutos não são 10 minutos, vai ter um decréscimo de nota por causa disso. E eu acho que, sinceramente, a pior forma de você perder uma nota numa coisa que já está muito bem estabelecida, né? É bom garantir nota nessas partes que são mais triviais, assim, do vídeo. E uma coisa que ajuda muito conforme vocês fazem o vídeo, vocês fazerem um script ou um roteiro para o vídeo de vocês. Isso em vídeos no geral, mas no caso de vocês, o script funcionaria até mesmo como o próprio projeto de vocês já é uma forma de script também, tá? Mas nem tudo que está escrito no projeto precisa estar escrito no vídeo.
o vídeo é uma coisa mais simplificada do projeto, mas, digamos assim, mais acessível a quem está visualizando, assim, para uma pessoa totalmente leiga no assunto, para que ela possa entender do que se trata o projeto de vocês, né? E aí, vocês reanalisando tudo isso daqui, antes de finalizar o vídeo, deve levar vocês a um bom vídeo. E aí, agora eu vou deixar aberto para questões. E aqui as referências que eu trouxe para vocês. Que eu comentei sobre os slides, esse template veio desse link aqui. Uma coisa, não é obrigatório a gente passar por todos os tópicos do projeto, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma introdução no vídeo, a gente pode fazer uma introdução, falar dos problemas e objetivos, mas uma coisa que toma bastante tempo, inclusive, né, acho que é o corpo do trabalho do PI, é a parte de fundamentação teórica. A gente poderia passar isso mais rapidamente? Você vê extrema necessidade de falar sobre isso? Tá, legal. Então, eu acho que fundamentação teórica não é uma coisa interessante até de vocês colocarem. Se vocês conseguirem colocar de uma forma bem simplificada e curta, que não vai atrapalhar na apresentação do vídeo, e que ela seja importante para que a pessoa consiga entender o que é o projeto de vocês, aí sim vocês colocam. Mas veja aqui pelos próprios itens a serem avaliados aqui do vídeo, a Univesp não coloca essa fundamentação teórica aqui. Ela coloca, assim, os dados do grupo, né, o projeto, sei lá, trabalhamos na empresa, aplicamos o projeto na empresa tal, por exemplo. Então, é uma informação relevante aqui do vídeo de vocês. Ela foi, ou não foi aplicado o projeto, isso daqui também eu considero uma informação relevante. Certo. Agora, o foco aqui está na apresentação, pela própria nota aqui, vocês conseguem ver o que é mais importante. Então, por exemplo, a apresentação do problema é uma parte muito importante. Obviamente que daí os objetivos também vão estar dentro dessa apresentação do problema, que é o que vocês vão querer resolver, né? Uhum. Aí, então, depois, a parte que é literalmente mais importante aqui, dentro dos scores, é a apresentação da solução que vocês vão dar para esse problema, que vocês criaram nesse item aqui de trás. Então, vocês vão ter que fazer a apresentação da solução do problema, e ela descreve como que isso funciona, como que ela é aplicada na prática. Então, vamos lá. Vocês tinham um problema, vamos supor, de tomada de decisão. E aí, então, vocês falaram, olha, meu projeto é isso, e eu vou ajudar essa empresa, essa pessoa a tomar essa decisão baseada no método tal, ou usando tal ferramenta, fazendo X coisas. E aí você vai explicar como que essa pessoa usando essa ferramenta ou essas X coisas vai resolver o problema dela. Então, Tranquilo. vocês podem ver por aqui mesmo que nem chega a entrar. Agora, claro, se para você apresentar o problema e a solução não ficar claro alguma coisa, talvez seja interessante às vezes vocês definirem alguma coisa durante o vídeo para ficar mais claro para a pessoa. Então, vamos supor, vai usar o método, sei lá, de retorno, um método de retorno de investimentos. E aí mas a pessoa nem sabe o que é isso. Então, você pode, às vezes, estar explicando esse pequeno pedaço do seu vídeo, do seu projeto, para a pessoa entender melhor o que está acontecendo ali, entendeu? De maneira bem simplificada, né, para não tomar muito tempo. Isso, e aí sempre usando muitas figuras, pouco texto, palavra que a gente entra de novo aqui. Usar palavras-chave, figuras, gráficos, qualquer outra coisa que possa facilitar a visualização do que você está falando. E aí, lembrando também aqui, por exemplo, no texto, no exemplo ruim, a gente tinha que até as letras estavam num tamanho razoável para serem lidas.
Tanto é que eu diminuí o tamanho do slide aqui, que era para ser para uma tela cheia, e vocês ainda conseguem ler o que está escrito. Mas fica muito melhor se tiverem só palavras-chave com uma letra muito maior, que nem eu fiz aqui, por exemplo. Eu tentei até colocar a minha apresentação de um modo que vocês pudessem tomar como referência também para a elaboração dos slides, caso vocês utilizem slides. Agora, não, vamos decidir que vai todo mundo do grupo ou uma pessoa do grupo aparecer naquele vídeo. Então, essa pessoa vai ter que fazer às vezes vocês podem mudar o foco da apresentação. Então, a pessoa está aparecendo numa câmera de frente, e aí vocês colocam uma câmera filmando numa outra posição, na mesma hora que vocês estão gravando as duas câmeras, né? E aí vocês fazem essas mudanças de câmera para a pessoa não ficar, digamos assim, entediada de assistir aquela apresentação ali só naquele formatinho padrão que vocês criaram logo no início. Essa mudança de câmera já faz um pouco, nesse caso de uma pessoa aparecendo no vídeo, dessas transições de slides e tudo mais, que não dá aquela monotonia no vídeo. Certo. Uma coisa, para vocês prestarem atenção tanto em um tipo de vídeo que é só com slide ou com a apresentação da pessoa apresentando ali na frente da câmera, vocês tomarem cuidado com a monotonia na voz da pessoa que está falando também. Eu acho que até a minha apresentação está um pouco monótona na hora que eu estou falando, mas tenta dar uma ênfase às vezes em alguma palavra, sim, sabe? Do que só falar assim, sabe? Que fica muito e a pessoa quase dorme na apresentação da outra pessoa. Não é legal também. Certo. Deixa eu aproveitar e perguntar uma outra coisa. Todos os membros do grupo vão precisar falar em algum ponto do vídeo, ou uma pessoa só pode falar? Isso vai ser descontado nota? Pelo que tá... Não, descontado nota não. Eu acho que assim, o principal se vai ser uma pessoa só, toma cuidado muito mais com a voz, o que está acontecendo, o jeito como você está apresentando o texto que você vai falar. Porque se você muda a voz da pessoa para uma outra pessoa, você já tem essa quebra de padrão de monotonia da voz, por mais que a voz seja monótona, vamos dizer assim. Sim. Agora, se você tem só uma pessoa apresentando, essa pessoa tem que apresentar muito bem, porque senão vai ralar abaixo. Ela vai dormir, né, assim, na apresentação. Se for uma pessoa que fala muito devagarzinho, assim, quase parando, aí vai dar uma quedinha, assim, na nota, por causa disso, mas, assim, porque daria para ter melhorado a voz ali, a apresentação e tal, mas não porque foi só uma pessoa, e sim porque a apresentação da pessoa estava entediante, vamos dizer assim. Certo. Joia. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Bom, eu não sei se vocês costumam ver o material das quinzenas da Univesp, mas lá tem bastante coisa sobre como produzir um vídeo. Então pode estar ajudando bastante vocês. Aqui eu fiz uma apresentação bem simples e curta mesmo, só para explicar mais essa questão dos itens que iam ser avaliados e como eles iam ser avaliados, e trazer alguns poucos exemplos do que seria legal ou não de fazer. Mas lá o material da Univesp está bem rico e as indicações que eles deram, eu dei uma checada também, elas estão bem bacanas. Até me inscrevi no canal daquele youtuber que eu comentei para vocês, que a Univesp indicou, né?